Ele já chegou, mas as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com o mundo. Anteriormente discutimos em grande detalhe. Provavelmente o anticristo e um bilionário. Essa teoria destaca que o anticristo pode ser um indivíduo rico e influente com o poder de manipulação global de governos e economias de sistemas. A segunda teoria seria do engano alienígena. Sugere que o anticristo poderia apresentar ele mesmo como um ser extraterrestre e isso poderia desse século facilmente enganar as pessoas. Fundamentada, tanto na Bíblia quanto relatos históricos de vários culturas. Esta teoria enfatiza os poderes enganosos do anticristo e habilidades sobrenaturais que a Bíblia tem advertido sobre. Poderosas falsas maravilhas no fim dos tempos. Se encaixa perfeitamente. A terceira teoria e o líder político. Teoria postula que o anticristo surgirá como uma figura política magnética com a capacidade de unir nações sob um só governo através de um projeto global de controle de pessoas. E importante nos entendermos que mesmo que ele não tenha se manifestado ainda, o espírito do anticristo já está tomando conta do mundo todo. Embora o próprio homem do pecado não tenha aparecido no centro da civilização e não tenha se revelado, não quer dizer que ele não esteja vivo. Já ele pode muito bem já ter nascido. A maldade está viva e em ação no mundo em que vivemos. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que o governo do anticristo começará apenas quando ele chegar ao cenário mundial. Isso não está correto. A Bíblia claramente nos ensina que seu espírito já está trabalhando com todas as forças. 1 João capítulo 4 versículo 3 E cada espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, mesmo agora já está no mundo. Seu espírito já está em trabalho hoje. Você só precisa analisar como está o mundo. Nenhuma geração viveu tanto no pecado e na imoralidade quanto nesta geração. É como nenhuma outra pecado está acessível agora como nenhuma outra vez esteve. Você sabe dos pecados de Sodoma e Gomorra. Você conhece a grande maldade da geração de Noé. Deus viu a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação e os pensamentos de seu coração eram apenas maus continuamente na geração de Noé. Você conhece a maldade da Babilônia, cheio de idolatria, cheio de orgulho e arrogância, cheia de autoexaltação, deboche e excesso. Agora me escute, ouça isso. O lugar que você mora e a geração em que vivemos colecionou todos os pecados que prevaleciam em todas essas cidades e as colocou juntos e criaram nossa sociedade hoje. O tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé e o tempo da Babilônia, e todos os seus pecados estão nesta geração e multiplicados. Você pode segurar cada um desses períodos de tempo na Bíblia e examinar todos os pecados que existiam naqueles tempos e se comparar com a nossa geração e você verá semelhanças assustadoras. A verdade inegável é que a nossa sociedade contemporânea tornou-se um recipiente misturando o pior e o mais. Tempos notórios na Bíblia nesta geração quando se considera depravações de Sodoma e Gomorra, a maldade implacável da era de Noé ou o hedonismo desenfreado da Babilônia. Pode ser tentado a acreditar naqueles tempos estavam isolados em sua pecaminosidade. Ainda a dura realidade é que esses pecados, uma vez isolado de culturas específicas e períodos, agora permeiam nossas vidas diárias e virou algo totalmente normal para as pessoas desse século, porém é algo devastador. Entrelaçados em uma sociedade de decadência moral, o pecado nunca foi tão acessível. O pecado não começou nesta geração, mas o pecado nesta geração é completamente diferente de outros. Nesta geração você pode literalmente ordenar e o pecado chegará facilmente na sua porta. Nossos avós cresceram em uma época em que você teria sair de casa para pecar, mas agora o pecado pode ser cometido através da internet. A própria porta, o avanço de a tecnologia e a era digital tornaram o pecado não apenas acessível, mas também conveniente, enquanto as gerações anteriores podem ter sido protegidos de certos de tentações por uma distância geográfica ou normas sociais que a sociedade atual enfrenta hoje. Você pode ter acesso a qualquer tentação com apenas um clique ou toque. Afastar a metáfora de ordenar que o pecado sua porta é mais que ilustrativa, é uma dura realidade, seja entregando-se a conteúdo explícito, participar de cyberbullying ou sucumbindo a golpes online e falsidades que os indivíduos agora podem praticar comportamentos pecaminosos sem nunca pisar fora de suas casas. Esta situação sem precedentes, a necessidade de que crentes sejam ainda mais vigilantes, guardando seus corações e mentes em um mundo onde o pecado está literalmente em seu redor e na ponta dos dedos. Na verdade,
Esta convergência alarmante de transgressões históricas pinta uma imagem sombria do estado do nosso mundo hoje e isso não é uma mera coincidência ou uma evolução orgânica da cultura humana, mas antes uma orquestração deliberada do próprio espírito do anticristo que vem tramando a queda da humanidade desde o início, enquanto o anticristo, como um homem definitivo, pode ainda não ter se revelado fisicamente, mas inegável que se revelou seu espírito inegavelmente permeia o mundo em que habitamos. Este espírito não apenas influencia as ações de indivíduos, mas molda todas as culturas que levam a sociedade a abraçar e normalizar o pecado, a maré crescente de imoralidade, a indefinição dos limites morais e a rejeição flagrante de Deus. Valores não são apenas tendências sociais, mas são sintomáticos de um mundo sob a influência do espírito do anticristo. O espírito busca não apenas liderar indivíduos longe de Deus, mas para criar um ambiente onde o mal é celebrado e a justiça é desprezada. Tudo o que errado está sendo aplaudido nos nossos tempos e tudo o que certo está sendo desprezado. Então, embora ainda não enfrentemos o anticristo em pessoa, confrontamos seu espírito diariamente como nunca antes na história. Como crentes somos chamados a reconhecer esta posição firme em nossa fé e brilhar como faróis do amor de Deus e ser luz num mundo que cresce cada vez mais escuro. Agora vamos entrar em mais detalhes sobre as outras possíveis teorias sobre quem o anticristo. Antes de prosseguir, confira o comentário fixado, pois temos um e-book com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na própria palavra de Deus. Amém. Confira o comentário fixado. Seguindo a teoria do líder religioso, essa teoria postula que o anticristo surgirá como um formidável líder religioso que busca para unificar ideologias religiosas globais em uma religião mundial facilitada por milagres enganosos e sinais. Além disso, a perspectiva encontra apoio na 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 até 4, que fala de um homem sem lei que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. O mundo não apenas vão respeitá-lo como um líder, mas adorá-lo vendo-o como um Deus. Agora, dentro desta teoria eu quero olhar 4 áreas. 1. As origens da liderança religiosa. Sob esta teoria, os anticristos surgem. Ganhar destaque não será como um líder político ou militar tradicional, mas é uma figura de profunda espiritualidade e autoridade em meio a um mundo repleto de tensão religiosa. Ele pode emergir como um farol da esperança, trabalhando para consolidar várias facções religiosas, unindo fendas doutrinárias centenárias e aparentemente curando divisões religiosas. Seu apelo poderia ser universal, falando às crenças centrais de muitos grupos e prometendo uma paz mundial harmonizada e pacífica. Comunidade religiosa. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, já podemos ver diferentes líderes religiosos que tentam amalgamar todas as religiões do mundo em uma. Faça alguma pesquisa sobre este tópico e você veja que existem líderes religiosos agora tentando juntar todas as religiões do mundo em uma. 2. Engano espiritual. A Bíblia adverte repetidamente sobre o engano espiritual. No fim dos tempos, o líder religioso, a teoria, enfatiza esse aspecto, sugerindo que o verdadeiro poder do anticristo reside não em seu conhecimento político ou militar, talvez, mas em profunda espiritualidade e sedução. Todos os seres humanos são inerentemente projetados com o desejo de adorar, uma característica dentro dos seres humanos que o anticristo explorará através de sinais de papagaio, maravilhas e milagres que ele poderia confirmar em muitas mentes das pessoas que ele é realmente uma figura divina, até mesmo o Messias esperado de várias religiões. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9. Mesmo aquele cuja vinda é depois da obra de Satanás, com todo o poder e sinais e mentiras. Maravilhas. Nas Escrituras, o termo mentir maravilhas não significa necessariamente os eventos não são reais ou tangíveis. Eles são chamados de mentirosos porque pretendia enganar para deixar as pessoas afastadas da verdade de Deus e em direção a falsidades do anticristo. Eles poderiam ser muito real, muito impressionante e muito enganoso. Ao examinar as Escrituras, encontramos paralelos intrigantes entre os mágicos da corte do faraó e dos próximos enganos do anticristo. No livro de Êxodo, os mágicos, embora limitado, conseguiu replicar algumas das exibições milagrosas de Moisés e Arão por seus próprios meios. Da mesma forma, profecia indica que o anticristo, alimentado pela influência satânica, executará sinais e maravilhas notáveis para enredar os corações e mentes de muitos em todo o mundo. Agora vamos dar uma olhada na comparação entre o anticristo e os 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11 fala
Das duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidos de saco, estes testemunhas terão o poder de impedir a chuva para transformar a água em sangue e para atacar a terra com pragas seus. A missão divina será evidente através destes sinais e permanecerá firme. Contraste com o reinado do anticristo. Ainda as maravilhas mentirosas do anticristo provavelmente corresponderá, se não exceder, a escala de as duas testemunhas em termos de visibilidade e impacto. Assim como as duas testemunhas atraíram muitos ao arrependimento e à fé através dos sinais dados por Deus, o anticristo afastará muitos da verdade através de seus milagres enganosos. O mundo verá duas fontes profundas de poder durante este período: um de Deus através de suas testemunhas e uma de Satanás manifestado no anticristo. Agora de volta à teoria do líder religioso. 3. A transição para global domínio. Depois de estabelecer uma posição incontestável como o maior ou principal líder religioso, o anticristo estenderá sua influência à política, esferas econômica e militar. Usando sua autoridade espiritual como base, ele garantirá o controle sobre as nações, economias e exércitos. Isto não é apenas uma progressão de poder, é um cálculo. Mover a transição do espiritual para a liderança para governo global absoluto. O mundo estará sob seu domínio, não apenas através da fé, mas na vida cotidiana. 4. Adoração universal. Talvez o aspecto perturbador desta teoria é a adoração global, e adorar o anticristo ordenará que este será simples admiração por um líder que trouxe paz ou soluções. Será adoração genuína, do tipo reservado apenas para Deus. Será literal. Tal adoração não será superficial. Muitos acreditarão genuinamente que no anticristo seu mais profundo anseios espirituais são atendidos. Eles verão nele a solução para o mundo e os problemas, uma figura que traz paz e unidade e realização espiritual. Sua capacidade de realizar sinais e maravilhas irá ainda mais solidificar sua posição como uma divindade nos olhos de muitos. Ele será um Deus para eles. Em conclusão, o líder religioso. A teoria ressalta a importância de um discernimento e um profundo relacionamento com Jesus Cristo em um mundo onde o engano espiritual será aterramento tão predominante e convincente. A si mesmo nas Escrituras torna-se paramount. A Bíblia não apenas fornece informação que oferece transformação e proteção contra os generalizados enganos dos últimos dias como crentes, embora seja essencial estar ciente diversas teorias em torno do anticristo, é ainda mais crucial testar os espíritos e estar enraizado na verdade da palavra de Deus. Essa teoria número 5. Igreja apóstata. Teoria do líder. Esta teoria postula que o anticristo poderia surgir de dentro da própria instituição que Cristo fundou. Igreja cristã. Este indivíduo, de acordo com a teoria, representaria uma forma de cristianismo que é desviada muito das doutrinas fundamentais, portanto levando muitos como perdidos. Central para isso teoria é a advertência bíblica sobre apostasia ou uma grande apostasia. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, adverte que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguir espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1-2. Isto afastamento significativo do autêntico fé cristã impulsionada por demônios influências é um indicador alarmante de ascensão potencial de um líder dentro da igreja que pode se encaixar no anticristo. Perfil em nossa era digital contemporânea. O surgimento de ensinamentos, doutrinas e movimentos espirituais é sem precedentes. A internet fornece uma plataforma para vozes de todas as tendências teológicas, incluindo numerosos profetas autoproclamados. Lá são tantos milagres autoproclamados, trabalhadores, há tantos bispos autoproclamados. Esta acessibilidade generalizada, enquanto sendo uma ferramenta para evangelismo e o discipulado, também expõe os crentes a uma maior risco de engano. Como crentes naveguem em sua jornada de fé online, o discernimento torna-se crucial. Uma tendência alarmante em certas igrejas círculos hoje é a diluição da mensagem central do evangelho. Algumas congregações, talvez na tentativa de ser mais buscador, amigável ou culturalmente aceitável, minimizar ou até mesmo negligenciar o ensino sobre o pecado, julgamento e a necessidade de arrependimento. A autoridade da Bíblia é questionada em algumas igrejas, coisa que só está acontecendo nos dias de hoje. As igrejas, com algumas igrejas optando por uma postura mais progressista que compromete verdades fundamentais em prol de inclusividade. O espírito do anticristo em algumas igrejas.
É evidente o mais grave desta teoria aviso é que algumas igrejas preferem do que ser guiado pelo Espírito poderia ser influenciadas por um espírito anticristo quando líderes abandonam a liderança autêntica do Espírito Santo eles se tornam suscetíveis a outras influências espirituais e potencialmente abrindo caminho para o engano. Em grande escala o apelo a discernimento e fidelidade enquanto a teoria do líder apóstata da igreja não é sem seus desafios, serve como um lembrete sério da necessidade de discernimento e compromisso inabalável com a verdade das Escrituras como o corpo de Cristo a igreja deve ser vigilante na guarda contra qualquer forma de doutrina ou liderança que se desvia do evangelho da mensagem central como essas teologia cult ou teologia da prosperidade que negam Jesus e colocam o homem no centro de tudo. As pessoas têm essa estranha percepção de que quando o anticristo chegar ele terá para reformular o mundo e fazer uma grande mudança na forma como o mundo funciona, mas não é isso que vai acontecer quando o anticristo chega ao cenário mundial e ocupa o centro das atenções na sociedade. O mundo estará pronto e preparado para ele, basta olhar para a tendência geral da sociedade. Você não precisa ser um teólogo para ver que estes são os últimos dias dos quais Jesus falou, basta começar a analisar como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje e como viviam na antiguidade. Amém. O fim dos tempos chegou e espero que esse vídeo de alguma forma desperte você mais ainda para essa realidade.